K-pop, K-dramas, a comida que está em todo lugar. Já parou para pensar o que conecta tudo isso? O sucesso global da Coreia do Sul é impressionante, e hoje a gente vai tentar entender o código por trás desse fenômeno. A chave, olha só que interessante, não está só na música ou nos filmes, mas na própria língua coreana. A gente vai ver como um alfabeto de séculos atrás é, na verdade, o grande segredo da cultura coreana moderna. Pois é, de BTS a Round Six, a tal da onda coreana ou Hallyu é uma força da natureza, é global. Mas qual é o ingrediente secreto? O que explica essa explosão de criatividade? Como a gente vai ver, a resposta estava o tempo todo na nossa cara, em algo que eles usam todos os dias. E essa chave não é um objeto físico, não. É um sistema. Um sistema que foi desenhado séculos atrás e que acabou moldando o jeito que um povo inteiro se comunica, pensa e, claro, cria. E essa história toda começa com um rei, o rei Sejong. Vamos ver como a invenção dele se tornou a chave mestra para entender a cultura coreana. Para isso, a gente precisa voltar no tempo. Pensa só, estamos em 1443. Naquela época, saber ler e escrever era um privilégio de uma elite bem pequena que usava uns caracteres chineses super difíceis. Mas aí, um rei com uma visão muito à frente do seu tempo decidiu que o conhecimento tinha que ser para todo mundo. Foi uma atitude radical, uma democratização que mudou a história da Coreia para sempre. E aqui está a invenção, o Hangul. Antes dele, ser alfabetizado era um desafio enorme. Então o rei Sejong criou esse sistema fonético que é simplesmente brilhante. A ideia era ser tão intuitivo, mas tão intuitivo, que diziam que uma pessoa sábia aprende em uma manhã. O objetivo era muito claro, dar acesso a conhecimento para todo mundo. E aqui está a grande genialidade do negócio. Olha só como funciona. Em vez de colocar as letras em fila, uma depois da outra, o Hangul agrupa as letras em bloquinhos, e cada bloco é uma sílaba. Você junta uma consoante, uma vogal e, se precisar, uma consoante no final. Elas se encaixam como se fossem pecinhas de Lego para formar um som. É um design incrivelmente lógico e muito eficiente. Mas o idioma é muito mais do que só um conjunto de letras, né? Ele é um espelho de como uma sociedade inteira vê o mundo. Então, vamos um pouco mais fundo para ver como a própria estrutura do coreano já revela valores culturais bem profundos. Dá uma olhada nessa diferença aqui. É fundamental. Em português, a gente fala sujeito, verbo, objeto. Eu como uma maçã. Simples. Agora, olha em coreano. O verbo vai lá para o final da frase. Fica algo como eu, uma maçã, como. Isso pode parecer um detalhe pequeno, mas o impacto na cultura é gigante. Pensa comigo. Se o verbo, que é a ação, está sempre no final, a pessoa é obrigada a escutar a frase inteira para entender o que está acontecendo. Isso acaba criando uma comunicação que valoriza muito o contexto, a escuta atenta, o que faz todo sentido numa cultura que prioriza a harmonia do grupo. E tem mais. O respeito está literalmente construído dentro da gramática. Em coreano, não dá para simplesmente sair falando. É preciso decidir como falar. Dependendo se a conversa com o chefe, com um amigo ou com os avós, o finalzinho do verbo muda completamente. A língua por si só te força a reconhecer e a respeitar a hierarquia social em cada frase. Bom, essa língua, com toda a sua lógica e hierarquia, obviamente não surgiu do vácuo. Ela é o resultado de uma história muito rica e muitas vezes bem turbulenta que acabou moldando a alma da Coreia que a gente conhece hoje. Essa linha do tempo mostra bem isso. É uma nação que foi literalmente forjada no fogo. A gente está falando de reinos antigos, uma dinastia que durou 500 anos, uma guerra devastadora que dividiu a nação ao meio e depois uma recuperação econômica tão absurda que o mundo chamou de o milagre do Rio Han. Essa resiliência incrível é a base da Coreia de hoje. Então tá, mas como é que todos esses valores, essa história e essa língua aparecem na vida real, no dia a dia? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos bem práticos. E no cotidiano, esses valores se manifestam em todo lugar. A reverência aos mais velhos, que a gente viu lá na gramática, se transforma em gestos como se curvar ou esperar que eles comecem a comer primeiro. Aquele foco no coletivo aparece na hora de compartilhar a comida na mesa. Cada costumezinho é um jeito de reforçar a importância da comunidade e do respeito.
E claro, não dá para falar de cultura sem falar da comida, né? Que é uma verdadeira explosão de sabores e de história. Desde o kimchi, que está em todas as refeições e fala muito sobre preservação e resiliência, até o bibimbap, que é a própria imagem da harmonia com aquela mistura toda de ingredientes. A culinária coreana é ousada, é complexa e, acima de tudo, é feita para ser compartilhada. E até os feriados mais importantes, como o Ano Novo Lunar, o Seollal e o Festival da Colheita, o Chuseok, giram em torno da família e da homenagem aos antepassados. Isso mostra como, mesmo numa das nações mais tecnológicas do mundo, o passado não é uma coisa esquecida. Pelo contrário, é uma parte super viva e essencial do presente. E é assim que o círculo se fecha. Aquele mesmo impulso de tornar a cultura acessível que fez o Recedion criar o Hangul pode ser visto hoje na forma como a cultura coreana é compartilhada e abraçada pelo mundo todo. A jornada da Coreia acaba deixando a gente com essa pergunta, que é fascinante. É um lembrete poderoso de que, por trás de cada tendência global, de cada música que explode nas paradas, existem séculos de história e uma língua única. O código da cultura coreana não foi escrito ontem. Ele está ali, gravado em cada sílaba, em cada gesto de respeito e em cada prato compartilhado na mesa.